2, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu creio que todos vão sair daqui abençoados quando eu e você começamos a obedecer a voz de Deus. Eu falo, irmão, que quando a gente prega a palavra, você pode crer que Jesus vai te colocar numa prova, você viver aquilo que você está pregando. Desse jeito. Isso aconteceu comigo esta semana passada para cá, e hoje eu tive mais uma confirmação. E eu falei: Jesus, eu orei ao Senhor lá no teu altar, e agora o Senhor me põe de frente a frente. Então é coisa que a gente vai falar e a gente vai viver aquilo que nós falamos. Aleluia. É isso que é o importante, você falar coisas boas. Para você viver e falar coisas boas. Não, como é que é as coisas, né? Mas depois eu vou contar um pedacinho do que aconteceu hoje lá do meu trabalho. Porque eu falo, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Se Ele fecha, para coisas maiores nas nossas vidas. Aleluia. Foi uma experiência muito grande que eu passei, né? Dando 2 respostas a uma pessoa, não ficaram satisfeitos, mandaram vir um grandão, né? Grandão só Jesus, mas numa terra tem um patrão, né? E simplesmente eu tive que falar com ele. Fazer não. Então nós temos que aprender. Às vezes dentro de nós, Deus está mandando falar um não, e a gente vai lá e fala um sim. Meu Deus. Deus manda falar não, e para agradar o homem a gente quer falar um sim. É onde a gente carrega peso que não é nosso. Então nós temos que aprender como é de Deus. Você saber dizer o que eu não, o que eu sim. Glória a Deus. Aqui é a palavra do Senhor no livro de Esther, né? Eu gosto muito desse livro de Esther da Ruth, que eu me identifico muito com elas. Glória a Deus. Passadas essas coisas e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas e à vista, e ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens formosas à vista da fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Você vê que aqui a Vaste desobedeceu o esposo, né? E aqui quando ele desobedeceu, ela desobedeceu, quer dizer, ele era um homem rico, queria mostrar, pode sentar, igreja, depois nós vamos acompanhar o restante. Aleluia. Queria mostrar, já estava com a cara bem cheia, né? Queria mostrar para os outros a luxúria que ele tinha também, presa lá no quarto dele. Que ele mandou chamar a Vaste não obedeceu. Então aqui vai falar como 2 mulheres, uma obedeceu e uma desobedeceu. E quando aqueles jovens viram isso, que a Esther, né, que a Vaste desobedeceu ao rei, eles logo foram em cima do rei. Foram assim: como vai ser isso aí? A mulher desobedeceu o Senhor, a rainha, né, desobedeceu. E agora, o que vamos fazer? Já se as nossas mulheres também lá fora souberem disso, vai desobedecer também. Eles não estavam preocupados com o que a Vaste fez. Eles estavam preocupados que as mulheres deles também poderiam fazer a mesma coisa que a Vaste fez. Então, irmão, você vê, olha o perigo. E ali eles começaram a buzinar no ouvido do rei, que o rei caçasse mais jovens, virgem, né, de boa aparência, escolhendo ali para ver se agradava o rei. Mas o rei não é bom nem nada, ele ficou pensativo no que a Vaste fez e mandou chamar, né, preparar essas meninas para ser preparada. Então ali essas moças foram preparadas, e dentro delas teve uma que mais chamou a atenção do rei, que era a Esther. Às vezes eu e você vamos chamar a atenção do nosso Deus na hora que Ele mais chama para fazer a obra dele. Ele está de olho em mim, você nesta noite.
a Esther ela não foi de qualquer maneira. Agora nós vamos lá para o 3, glória a Deus, a qual teve um maldoso, né? Que é a Amã, preparando ali as astúcias, a artimanha dele, que não é diferente nas nossas vidas, ele tem alguém para nos prejudicar também. E é desse jeito que acontece. Quando você vai lá para o capítulo 3 de Esther, Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que o mês número versículo 8, irmão, 3, versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do seu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém a rei deixá-lo ficar. Se bem aparecer ao rei, escreva-se que mantém, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra de 1000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a mão, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Aí quando você volta lá para o capítulo 2, aleluia, que Mardoqueu, né, descobre uma conspiração contra ele, o rei. Naquele dia, assentando Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos, do rei, dos guardas da porta, Bigtá e Teres grandemente indignaram e procuraram por as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele fez saber a rainha Esther. A este disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, ambos foram emboscados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aleluia. Você vê aqui que Amã, ele estava conspirando uma maldade contra a vida de Mardoqueu. Porque Mardoqueu já tinha visto o que tinha tramado contra a vida do Assuero. Você vê que quando o Mardoqueu ele deu uma ordem a Esther para ela não falar nada de onde que ela ali obedeceu a voz de Mardoqueu. Quando ela obedeceu a voz de Mardoqueu, ela ficou calada. Ela entrou naquele palácio, mas ficou calada sem falar nada. Mas Amã, ele é tão astuto que ele estava planejando a artimanha contra a vida do Mardoqueu. Por quê? Eu imagino que Mardoqueu não estava fazendo o que ele queria. Mardoqueu não estava se prostrando diante do que Amã queria que ele se prostrasse diante deles. E quantas vezes, irmão, eu e você, vai ter sempre patrão que vai querer que nós prostramos diante dele. E ali, o Amã ele começou a planejar a vida, a morte do Mardoqueu. É isso que temos que ter um cuidado quando planejamos algo contra a vida dos nossos irmãos. Porque às vezes nós mesmo podemos cair no próprio buraco que nós armamos. Então isso é muito perigoso. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir sua Bíblia lá no capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos chegar lá no 5, onde vai falar de Esther. Ela não casou naquele momento, mas lá no versículo 5, irmão, ela teve como chegar o rei Assuero para fazer como se diz, todo planejamento para a vida dela chegar onde ela chegou. Meu Deus. No capítulo 4, versículo 4 vai nos falar: então vieram as moças de Esther e seus eunucos e fizeram-lhe saber com que rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo para que o saísse. E saindo o Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta para a prata. Aleluia, Jesus. Que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar
entender. Você vê que a mãe estava planejando matar os judeus. Meu Deus. Um povo que a Esther estava ali, não estava ali naquele palácio em vão. Você vê que a Esther era uma jovem judia que se tornou rainha na Pérsia, enfrenta um desafio que exige coragem e confiança, irmão. Aleluia. Exigiu confiança dela e coragem dela para enfrentar o rei, porque ela tinha que chegar lá no rei e amar. Ela não ia de qualquer maneira, ela não ia de qualquer jeito. Quando você vai lá para o capítulo 5, glória a Deus, agora nós vamos chegar verdadeiramente, né, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e os versículos atrás que o Senhor ministrou também. Glória a Deus. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Vamos meditar para o versículo aqui. Você vê que para chegar até o rei, ela não foi de qualquer maneira. Ela tinha, assim também é nós. Não podemos ir de qualquer maneira para a casa do Pai. Não podemos ir de qualquer jeitinho para a casa do Pai, mas temos que ir com excelência. Porque você está indo se apresentar diante do Rei Todo-Poderoso, que é o grandão da Galileia. E a Esther ali, ela colocou a melhor roupa que ela podia. Como se diz, eu quero a melhor roupa, melhor tudo para mim. Como que eu vou chegar até ele? Ela não ia chegar de qualquer maneira. E o 2 diz: sucedeu que vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela lançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Você vê, ela chamou a atenção dele. Para chamar a atenção, tem que estar na aliado. Não é de qualquer maneira. E quando ela viu, eu creio que ali ele já estava de como se diz, de quatro para ela. Já estava ali se prostrando já, essa mulher linda e maravilhosa. Porque para chegar até ele, não ia chegar de qualquer maneira. E tinha que ter autoridade, tinha que ter permissão para ela chegar até ele. Porque senão ela morreria. Olha o perigo. Olha a coragem, porque ela teve que ter para chegar até o rei. Assim é você, quando o Senhor nos chama para fazer a obra, tem que ter coragem. Senhor, eu quero, eu vou fazer sim, porque o Senhor me chamou por um propósito. E nós temos esse propósito diante desse Deus Todo-Poderoso para fazer a vontade dele. Tem um propósito. Estela não estava ali em vão, assim como eu e você não estamos aqui em vão. Tem um propósito para eu e você estarmos aqui. Tem propósito nesta noite. Glória a Deus. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Olha como que ela me perguntou. Olha que prioridade. Assim o Senhor fala para a gente também. O que tu deseja nesta noite? O que tu queres nesta noite? O que tu queres que eu faça por você nesta noite? É cura, é libertação, é restauração, é porta aberta. O que quer que te faça nesta noite? Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Qual é a tua petição nesta noite para o Pai? Qual é a tua petição que você está pedindo para o meu Pai Celestial? Porque aquela foi pedir para o rei. E aí você vai pedir para o Pai Celestial. Aleluia, aleluia. Até metade do reino se te dará. Olha que confiança que ele já estava com ela. Já estava caído por ela, cheio de amor por ela. Até metade do reino está dando para ela. Quer dizer,
ao banquete que tenho preparado para o rei. Você acha que ela soube pedir, irmão? É, Jesus. Ela não foi até o rei de qualquer maneira. Aleluia. Ela teve um propósito, ela teve sabedoria para pedir. Porque ela já ela chegasse lá e falasse tudo que a mãe estava planejando contra a vida de Mardoqueu, contra a família dela também. Você acha que ela ia falar logo de cara assim para ele? Não ia. Ela teve uma sabedoria da parte de Deus. O Senhor está dando sabedoria hoje aqui para mulheres, para ele que tem pedido sabedoria. Pediu a sabedoria, ela teve sabedoria e ela soube como chegar até o rei para pedir. Como você vai chegar até o pai para pedir? É de qualquer maneira? É com angústia no coração? É com mágoa do irmão? É afrontando o irmão? É de mão com o irmão? Eu não quero saber de irmão, não quero saber de irmão, eu não quero saber de Jesus. Como você vai chegar diante do Pai poderoso e falar com o Pai? Não é de qualquer maneira. Meu patrão hoje virou para mim e falou assim: você vai ficar com raiva de mim? Eu jamais, a partir está repreendida essa palavra no meu coração. Aleluia. Ora por nós, com certeza, ó. Aleluia. Onde eu e você chegar, temos que fazer diferença. Glória. Então disse o rei: fazem apressa a mão que cumpra o mandado de Esther. Então, cumpras o mandado de Esther. Ela está pedindo, ela está mandando, então, ó, nem era rainha ainda, gente. Ó, como que essa mulher era. Ela nem era rainha ainda, ela já estava decretando. É minha rainha, é a rainha do povo. Não tem jeito, vou casar com essa mulher, só pela atitude que ela teve. De chegar até a minha coragem. O que a minha não tinha, não teve, ela teve. O que as mais te desobedeceu, ela está obedecendo. Teve coragem para chegar até a mim. Mesmo sem eu mandar chamar. Um mês, um ano, de lá. Não podia ir. Só quando o rei chamasse. Mas ali ela estava cheia de propósito, cheia de autoridade, cheia de ousadia, para chegar diante daquele rei, para falar o que ela tinha para falar. Aleluia. Mas também ela não decretou, ela não falou que era ela. Não falou quem era ela. O 5, então disse o rei: fazer pressa a mão, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do rei. Ele está oferecendo de novo para ela. Aleluia. Falou a mesma coisa. Você imagina? Não, peraí, vamos preparar outra vez. Vamos lá de novo, vamos preparar um. O primeiro foi bom, o segundo vai ser melhor. Ó, a oração tem que ser dobrada, a petição tem que ser dobrada. Glória a Deus. Tem que ir com jeito, irmão. É com jeito. Para chegar até o pai, tem que ir com jeito, tem que saber pedir. Um filho, quando vai te pedir alguma coisa, ele não vem assim: mãe, compra isso para mim. Não vai, porque sabe que a gente não vai comprar. A Valentina fica assim: vó, compra isso pra mim. Olha o carinho. Olha o jeitinho, que até ele chega pra nós pra pedir. Aí você acha que nossos filhos vão chegar assim? Só se for um filho muito novo. Vai chegar passando a mão: compra pra mim, né? Fica lá, lambendo. Até você falar: vai pra lá, menina enjoada, eu vou comprar. Aleluia. Não é assim? Nós temos que ir com jeito para o papai também pedir. Aleluia. Nós temos que ir com jeitinho. Glória. Disse o rei a Esther no banquete do vinho. Seja 7. Então respondeu Esther e disse: minha petição é requerimento. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer, ela já sabia que o rei já estava caidinho por ela. Ela já sabia, ela também já estava caidinha pelo rei. Se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e eu tornar-me o meu requerimento, venha rei
rei. Preparar amanhã, farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Amã e Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantará, nem se moverá diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã já estava ali doidinho que Mardoqueu queria se afastar diante dele, mas Mardoqueu não me tosta. Aleluia. Eu sei que eu sirvo, eu sei que eu preparei, que está aí dentro, está sendo preparada para salvar um povo lá fora. Assim o Senhor também manda levantar homem e mulher para salvar um povo lá fora. Caramba, súbia. E Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azélia, sua mulher. E tocou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo que a tinha exaltado sobre príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Ele já estava se achando. Amã estava se achando, mas a Esther, ela estava esperando o quê? A revelação do Pai. Aleluia. Aramanda sombra. Estava lá já orando, falando com o Pai. Amanhã eu vou preparar mais um banquete para eles. Ah, Senhor, Senhor, mostra, revela o que está por trás de tudo, Senhor, pela vida do meu povo, Pai, para não morrer. Aramanda sombra. Aleluia. Não pode tentar contra a minha tua vida. Mas se teu joelho está no chão, com sinceridade, falando com o Pai Celestial, e não pode levantar demônio que for, mas você não vai cair, porque o Deus poderoso, Ele guerreia por mim e por você nesta noite. A mão estava ali, artimanha dele, planejando a maldade do coração dele, já estava no coração. Meu Deus. Mas ele teve que pagar por que ele fez, por tudo que ele preparou contra a vida do servo de Deus. Ele teve que pagar por isso. Aleluia. É por isso, irmão, que eu e você não podemos ficar tramando nenhum mal contra a vida do irmão. É verdade. Eita glória. Aleluia. Aí você vai para o versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Não ficou feliz. Então lhe disse Zélia, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Ele estava preparando a forca, irmão, para ele mesmo. Para ele mesmo. Meu Deus. Ele estava preparando a forca para ele mesmo. Olha o perigo. Olha o perigo. A Esther foi lá, falou tudo com o rei, protegeu tudo com o rei, falou tudo. Quando ele soube que Mardoqueu, que Amã estava preparando a morte do Mardoqueu, irmão, eu falo que nada fica escondido. Tudo que tem oculto, Jesus se revela. Tudo que tem oculto, Jesus mostra. Nada vai ficar escondido. Nada. No versículo 7, Esther denuncia Amã. Olha que coisa linda. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete de vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei ache graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento. Oh, que coisa linda. Ela foi buscar pela vida dela e pelo povo. O que temos feito eu e você, pela minha vida e pelo nosso povo.
O que temos feito? Temos jejuado, temos orado, temos clamado. Porque estamos, no versículo 4, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir, matar e lançar e a perder, se ainda por servo e por serva nos vendesse, calar-me, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E aonde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Irmão, Amã, ele foi desobediente até a esposa dele, porque a esposa dele já tinha avisado ele. Como se diz, essa mulher, essa Esther aí, ela vai passar na tua frente. O rei vai ouvir ela, não vai ouvir você não. Ela vai passar à tua frente. E quando o Senhor coloca, irmão, eu e você, para guerrear, para lutar, pelo povo, na mão da súbia, temos que aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Na mão da súbia. A mãe estava se achando, só porque ele andava 24 horas praticamente, morar praticamente com o rei. Ele estava se achando. Mas não adianta eu e você querer trabalhar contra a vida do nosso irmão. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que a mão lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo ela para palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Meu Deus. Você vê, irmã, que mesmo antes de Amã chegar até a forma, ele teve que honrar Mardoqueu. Ele teve que vestir Mardoqueu de rei. Porque Assuero pegou e, como dizia assim, ó, o que tu fazia? Né? Vai lá, pega as melhores vestes, melhor coroa, né, de rei. Ele se achando que ele está assim, eu vou me vestir agora de rei. Eu vou ser o melhor agora eu ganhei essa. Ganhou não, irmão. Ganhou não. Ele teve que mostrar, ele que teve que se prostrar diante de Mardoqueu e passear com Mardoqueu. Outra glória, lá na mão da filha. O Senhor tem propósito na minha e na tua vida nesta noite, porque Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. A Esther não estava ali de bobeira naquele palácio, ela estava ali porque tinha um propósito de Deus para salvar o povo dela. Você vê que ela ficou calada, irmão, não falou quem era ela. E às vezes o Senhor nos fala um segredo e nós começamos a falar. Aí nós perdemos a bênção, nós largamos a bênção e caiu pelos nossos dedos, porque abrimos a boca para falar na hora errada, em vez de estar orando, falando com Deus, falando: jejua por mim, ora por mim, por essa casa, estou precisando, mas não fala o segredo. Não fale o segredo. Hoje no meu trabalho, eu estou já tem semana passada, né, amor? Eu cheguei em casa que eu falei que a minha patroa, a gerente, mandou uma mensagem no zap pra mim e falou bem assim: amanhã eu trabalho ali pra quem sabe, a Pontal. Ela mudou de local, ficou uma loja na Botafogo e outra lá no São Marcos. Aí a pessoa falou assim pra mim: você amanhã vai lá para São Marcos, você vai ficar 3 dias lá no São Marcos e 3 dias aqui no Botafogo. Só que antes de abrir a loja ali no Botafogo, o senhor, antes de abrir também do São Marcos, o senhor já tinha falado, assim que eu entrei na loja trabalhar, e eu já cheguei já falando o que Deus tinha me dado.
E eu falei assim, eu sou eu com a loja, sou eu que o patrão estava desesperado, sem saber o que fazer. E eu cheguei para a gerente e falei, eu não sei se está acontecendo nada não. Está acontecendo nada não, está tudo bem. Eu não sei, mas o que Deus me mostrou. Passei o recado. Aí daqui a pouco eu falei bem assim para ela, eu tive um sonho com você, mas eu não sei o que é, e também Deus não me falou o que vai acontecer. E ela falou bem assim, fala para mim o sonho. Eu falei assim, não, eu só vou falar na hora certa, porque Deus não me decretou o que era o sonho. Deus só falou, aí eu fiquei naquele sonho, que Deus falava para mim assim, para lá tu não vai. Eu, para lá eu não vou, para onde, gente? Isso já tinha 4 meses na loja. Para onde, gente, que eu não vou? E foi passando o tempo, e eu ia ali clamando ao Senhor por esse sonho que tinha me dado, essa revelação. E eu falando, para onde, Jesus, que eu não vou, Senhor? Me fala, Senhor. Me declara certinho o sonho, Senhor. Como que é isso, Senhor? Dá clareza. E ali foi indo, passando. E depois eu fiquei sabendo por alto, assim, que muita gente, né? Fofoca logo rola, né? Fofoca não é só dentro da igreja, não. Lá no meu lugar também tem. Ali eu vi falar, eu vi e fiquei quieta. Sou boba, eu vi, fiquei quieta. E eu fui e falei com Deus, eu falei assim, agora eu estou entendendo, Senhor, o que o Senhor falou. Senhor, trouxe a clareza do sonho na minha mente. Então. E ali eu peguei e falei assim com o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu sei que para lá eu não vou, não sei aonde. E ali, irmão, eu sei que quando eu falei não sei aonde, logo chegou em dezembro a janeiro, aí falaram que a loja ia sair do local e que muita gente quisesse ir, mas se não quisesse, tá bênção também. Aí depois foi passando, e ninguém falava nada comigo. Eu falei assim, Senhor, a loja está toda vazia, ninguém falou nada comigo. Aí ela chegou para mim, a gente vai para lá. Eu falei assim, para lá eu não vou, porque agora eu vou falar com você um sonho. Lembra do sonho que eu tive? Ela assim, então, que eu vou estar sentada com você frente a frente, Deus falando comigo que para mim não era para mim ir para lá. Então, eu não vou. E eles se mudaram, irmão. Agora, falaram assim, tá bom, você não vai. Aí ela ligou para mim, Jô, a gente vai sair daí, né? A loja tá vazia, mas se a gente vai abrir outra loja aqui no Botafogo. Se você quiser ficar com a gente, amém. Orei ao Senhor, perguntei ao Senhor se eu podia ficar. Aí o Senhor me mostrava limpando o balcão. Eu falei,